Agora, a gente vai trabalhar com aquilo que mais é cobrado, que é como conjunção, percebendo seus valores e tal. Então, vem aqui comigo a tela, vamos analisar aqui o seguinte. O que como conjunção coordenada adversativa? Caraca, terror! O que como conjunção coordenativa adversativa é a mesma coisa que mas? Será que dá, cara? Fale isso a ele, que não a mim. Fale isso a ele, para ele, mas não para mim, por favor. Para mim, não. Então, nesse caso aqui, você percebe uma ideia de contraste, de oposição. Fale isso para ele, não para mim, né? Mas não para mim. Então, neste caso, você percebe que eu consigo trocar esse que pelo mas, pelo porém. Então, cabe sim a conjunção que, tá? O vocábulo que, como uma conjunção coordenativa adversativa, igual ao mas. Bastante cuidado com isso, porque às vezes a gente cai em pegadinhas, tá? Então fique ligado aí. A conjunção coordenativa explicativa. Normalmente a gente percebe a explicativa, primeiro como? Você vai trocar pelo pois. Essa é a ideia. E é normal você perceber que antes há um imperativo. Não chores. Mas por que não é para chorar? Porque a vida é luta renhida. Pois a vida é luta renhida. Não chores. Está vendo só? Então eu consigo trocar esse que pelo pois. Ah, terror, mas aqui também tem imperativo, olha só. Fale isso a ele. Mas eu não vou falar, fale isso a ele, pois não a mim. Não cabe. Aí você consegue trocar pelo mas. Eu tenho um valor de contraste aí, fale isso a ele, mas não a mim. Olha o próximo. Não chores, pois a vida é luta renhida. Que a vida é luta renhida. Opa, tranquilo. Então você nota aí o valor adversativo e o valor explicativo. Eu tenho certeza que você entendeu bem aí, tá? Esses valores, correto? Show de bola. Então, eu vou destacar para você aqui as conjunções que apresentam valor semântico, e é sempre lembrando, né, moçada? No pronome relativo, já mostrado no bloco anterior, no pronome indefinido, interrogativo, o relativo, interrogativo e tal, a gente mostrou para você que esses vocábulos eles cumprem uma função sintática, não é? Show de bola. E a conjunção, terror? A conjunção não cumpre função sintática. Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, a conjunção ela pode apresentar um valor semântico, como acontece aqui com a conjunção coordenativa, né? A gente viu aqui a diversidade, né? O contraste com a adversativa que, e a gente viu a explicativa, eu consigo trocar pelo pois. Então, a gente nota aqui que a conjunção coordenativa, ela tem um papel coesivo e de sequenciamento, né? É o chamado sequenciador. Então, ela trabalha um valor semântico. Não tem função sintática, coisa que a gente falou no bloco anterior, mas apresenta valor semântico. Show de bola! O valor semântico é a diversidade e explicação. Bom, então agora a gente vai observar aqui a conjunção subordinada consecutiva. E aí a gente vai lembrar o seguinte, na nossa aula de oração subordinada adverbial, a gente falou então a respeito do seguinte, olha, a gente tem lá 9 valores semânticos, lembra? 9 valores semânticos, é mesmo, terror, tranquilo. Aí nós começamos com a causal. A causal e na sequência a gente falou sobre a consecutiva. E lá nós conversamos e falamos o seguinte, olha, sempre que você perceber um segmento de valor causal, o outro será a sua consequência. Sempre que você perceber que um segmento tem um valor consecutivo, né, de consequência, o outro, combinado com ele, terá um valor de causa. Beleza? Ah, sim, terror, tranquilo. Então, o que a gente vai observar aqui, a gente vai notar aqui a conjunção subordinada consecutiva. A conjunção coordenada adversativa transmite um valor semântico. A conjunção coordenada explicativa transmite um valor semântico. A conjunção subordinada consecutiva transmitindo também esse valor semântico. Concorda comigo? Show de bola! Então, nesse caso aqui, a gente notou lá, olha, a gente tem uma primeira estrutura da consecutiva quando esse que está correlacionado a tal, tão, tanto, tamanho. Tamanho foi o problema que todos foram demitidos. Tal foi o seu esforço que passou em primeiro lugar. Estudou tanto que passou em primeiro lugar. Lembra?
Então essa estrutura aqui que eu quero mostrar para você. É tão delicada que a todos encanta. Então nós temos aqui uma oração principal e agora esse que aqui é de consequência. Então nós temos uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Que a todos encanta é o resultado, é a consequência de uma flor, né, uma mulher, uma pessoa ser tão delicada. Então, por ela ser tão delicada, encanta a todos. Terror, mas encanta aqui, cara, é um verbo transitivo direto, né? Porque se a todos aí tem preposição? Objeto direto preposicionado. Só isso. Agora a gente vai ver a conjunção subordinada adverbial causal, cara. Olha só. A conjunção causal, quando nós temos o que, é natural você perceber que ele vai estar depois de um particípio. Tá? É normal nós percebemos isso. Cansado que estava. Aliás, quando a gente fala o particípio, né, a forma dele original, porque na realidade o que nós temos aqui é um adjetivo, né, formado desse particípio. Então, olha só, cansado que estava, ele estava cansado. Legal? Originário de um particípio, cansado é um adjetivo, ocupa um valor de adjetivo aqui, tá? Então, olha só, cansado que estava, isto é, porque estava cansado, preferiu não estudar. Então, você nota aqui que nós temos a antecipação de uma oração subordinada adverbial causal. E eu tenho uma vírgula aqui obrigatória por isso, pela antecipação dessa oração adverbial causal. Cansado que estava, preferiu não estudar. Cara, ele preferiu não estudar por quê? Ah, então a causa é o que estava cansado. Cansado que estava. Aí você vai perceber que esse que fica depois desse vocábulo adjetivo aqui. Cansado que estava, preferiu não estudar. Então esse que no valor causal, você nota que ele se encontra depois desse vocábulo adjetivo. Cansado que estava, preferiu não estudar. Isto é, porque estava cansado, preferiu não estudar. Então a gente está trabalhando valores semânticos aqui. As conjunções, então, coordenativas e as subordinativas adverbiais. A gente agora vai trabalhar o valor de contraste da concessiva. Cansado que estivesse, antes nós tínhamos aqui, ó, cansado que estava. Agora é cansado que estivesse, já com o verbo no modo subjuntivo. Cansado que estivesse, não deixaria de estudar. Isto é, mesmo estando cansado, embora estivesse cansado, não deixaria de estudar. Então você observa aqui que a gente tem um valor de concessão, um valor de contraste. Eu consigo trocar esse que, fazendo o devido ajuste, pelo embora, que é tipicamente concessivo, de contraste. E aqui é um resumo. Na realidade, tudo isso a gente já trabalhou na nossa aula de oração subordinada adverbial. Antecipada a oração adverbial, a vírgula é obrigatória, como aconteceu aqui também. Lembra? Vamos para mais uma adverbial? Vamos sim. Conjunção subordinativa de finalidade, ou subordinada de finalidade. Eu deveria conter meu coração que não pulasse. Eu deveria conter meu coração que não pulasse. Caraca, errou. Que coisa estranha. Sim, eu posso utilizar o porquê ou o que com valor de finalidade? Posso. Mas isso, moçada, a gente percebe que é um uso mais histórico, né? Não é um uso regular, aquilo que a gente vê hoje em dia. Faz parte da norma culta, tá legal? Mas ele é muitas vezes utilizado na literatura, tá? Uma época um pouco mais distante nossa. A gente não usa muito esse valor de finalidade apenas pelo que ou com o porquê. Caberia aqui o porquê, olha só, eu deveria conter meu coração porque não pulasse. É o valor do porquê e do que como para quê. Quando você percebeu, caraca, isso aqui não está dando uma ligação legal. Ah, então troque esse que ou um possível porquê pelo para quê. Porque esse que ou porquê, na ideia de finalidade, ele é mais arcaico. Legal? A gente não usa hoje em dia tanto assim, mas faz parte da língua culta. Eu deveria conter meu coração para que não pulasse. Legal? Aí é de uso arcaico, o porquê também. Eu deveria conter meu coração porque não pulasse, para que não pulasse.
tá? Mas o que e o porquê de uso mais arcaico. Eu posso trocar então, olha, pelo para quê. Se cai isso em prova, você troca pelo para quê para ter essa certeza. Opa, então a gente notou aí, né, o valor de finalidade. Conjunção subordinada comparativa. Legal, então a gente viu a comparativa. Quando a gente tem a relação de superioridade ou inferioridade, o que acontece? O vocábulo do, ele pode ser retirado, pode ser omitido e não vai comprometer a integridade sintática, não vai comprometer o valor semântico, né? Não vai ter mudança de sentido. Sou mais alto que meu irmão ou mais alto do que meu irmão. Eu posso inserir esse do, posso retirar numa boa. E você vai perceber o mais que, tá vendo aí, ó, mais que, menos que. Então esse que ele é comparativo. Vimos então, olha, até agora, olha só, vimos conjunções coordenativas, né, adversativa e explicativa, valor semântico aí marcado, né? As adverbiais, ó, subordinadas adverbiais, consecutiva, causal, concessiva, final e comparativa. A gente observou aí que apresentam valor semântico. E o normal é que a conjunção subordinada integrante, que a gente viu lá na nossa aula de oração subordinada substantiva, aquela que a gente consegue trocar pela palavra isso a partir do que. Lembra? A gente grifa a partir do que e troca pela palavra isso. Vamos tentar aqui? Só lhes peço isso. Veja só, o verbo pedir, né? Olha só. Peço, sujeito oculto, eu. Quem pede, pede algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Lhes é o objeto indireto. Sobrou aqui para oração subordinada substantiva, a função de objeto direto, iniciada pela conjunção integrante que. Ah, sim, e aí tem um detalhe, né? Me ajuda aqui. Conjunção tem função sintática? Não. Então já vou anotar para você aqui, olha, já de uma vez, olha. Conjunção não tem função sintática. Não tem função sintática, isto é, não tem a função de sujeito, objeto direto ou objeto indireto. No caso da conjunção integrante, ela inicia toda uma oração na função de objeto direto. Então não é ela que ocupa a função de objeto direto, mas toda a oração que ela inicia. Tudo bem? Então, a conjunção subordinada, substantiva, integrante, ela estará numa oração substantiva, aquela que eu consigo trocar pela palavra isso. Só lhes peço isso. Então, bastante cuidado com essa informação. As conjunções coordenativas, a gente viu que tem valor semântico. As conjunções subordinadas adverbiais apresentam valor semântico. E a integrante, ela basicamente serve para iniciar a oração substantiva. A gente não diz explicitamente que ela tem um valor semântico, beleza? Apesar de nós também conseguirmos transmitir uma ideia colocando a troca pelo C, conjunção integrante C, muda o sentido, tá? Muda o sentido que transmite mais dúvida e tal. A gente viu isso na nossa aula de orações substantivas, tá legal? Mas a particularidade da conjunção integrante, ela basicamente é um conectivo, inicia a oração substantiva, não apresentando valor semântico puramente, tá? E também não tem função sintática, tá? Então você consegue identificá-la trocando pela palavra isso. Também a gente vai observar aqui, a gente viu na nossa aula de sintaxe da oração, né? O emprego da expletiva, lembra da palavra expletiva? O que vocês desejam? Olha só, o que vocês desejam? Tá? O que vocês desejam? Tem o que? Isso é de gago, né? Não. Vamos lá, vamos observar qual é o valor do primeiro vocábulo aqui, ó. Que vocês desejam? Veja que esse primeiro que aqui, ele é um pronome interrogativo. Lembra? Que vocês desejam? Veja que nós temos aqui uma frase interrogativa, não é? Ah, rapaz, é mesmo, terror. Então, esse segundo que aqui, que eu grifei, aí sim, esse que é expletivo. Quando ele é expletivo, significa que há um realce.
e que você pode tirá-lo do texto e aí não vai ferir a integridade sintática. Tudo bem? Basicamente isso, não é? Então, olha só, eu poderia falar, o que vocês desejam? Esse primeiro, o que é um pronome interrogativo, o segundo é expletivo, eu posso tirar. O próximo aí, olha só, quase que caio. Eu posso retirar esse que aqui, porque ele é expletivo. Isto é, quase caio. Eu é que pedi ajuda. Olha o é que aqui, nesse valor expletivo, né? Nessa ideia expletiva. Eu é que pedi ajuda. Isto é, eu pedi ajuda. Poderia simplesmente ter tirado esse aqui daqui, ó. Eu pedi ajuda. Agora, a gente tem aí todos os valores desse que, correto? Então, como conjunção ordenativa, como conjunção subordinativa adverbial e como conjunção subordinativa substantiva integrante. Legal? A conjunção integrante. E depois da nossa aula de sintaxe de orações, a gente viu a partícula expletiva, a palavra expletiva, que ou é que. Tudo bem?